Sejam bem-vindos ao tutorial Desenhando um rosto feminino estilo mangá. Animes e mangás são animações e histórias em quadrinhos muito famosas no Japão e em vários lugares do mundo que se justifica em partes pelo estilo do desenho que os artistas usam se quer aprender a fazer o seu personagem favorito ou criar um do zero. Você vai ter que começar no rosto e na cabeça antes de começar de seu link se inscreva, assim você ajuda a trazer mais conteúdo. Então vamos lá. Sem mais delongas, pegue uma folha lápis ou lapiseira, borracha e régua. Desenhe com traços leve um círculo do tamanho do rosto do seu personagem. Em seguida trace uma linha na vertical. Usando a régua ela vai marcar o meio do rosto. Encontre o ponto que fica mais ou menos a da base do círculo e faça a linha horizontal com o lápis e uma régua. Essa linha vai servir de base para os olhos do personagem. Coloque a régua na horizontal no ponto mais baixo do círculo. Desenhe mais uma linha reta de mesmo comprimento que a anterior, mas quase na base do círculo. Ela vai representar a ponta do nariz. Calcule a distância entre a linha que você acabou de desenhar e repita para baixo do círculo. Depois faça mais um traço horizontal mais curto para representar o queixo do personagem. Comece no ponto mais largo do lado esquerdo ou direito do círculo. Desenhe uma linha levemente angulada na direção da linha vertical do meio da forma geométrica. Continue até chegar à linha do nariz e em seguida a do queixo. Por último, repita o processo do outro lado até completar o rosto. Faça o pescoço embaixo da cabeça. A largura do pescoço depende do gênero do personagem. Se é masculino, coloque as laterais mais próximas às extremidades do maxilar para dar a ideia de músculos. Se é feminina, coloque as laterais mais próximas da ponta do queixo. Faça linhas verticais a partir de cada lado do maxilar. Desenhe o formato da cabeça, começando na ponta do maxilar, contornando o topo do círculo até a ponta do outro maxilar. Desenhe orelhas dos lados da cabeça entre as linhas dos olhos e do nariz. O topo e a base de cada orelha devem ficar alinhados às duas primeiras linhas horizontais que você fez. Desenhe duas letras C, uma normal e outra invertida. As orelhas podem ficar simples ou, se preferir, você pode acrescentar mais detalhes dentro delas. Dê uma olhada em imagens de orelhas de verdade para ter uma ideia geral do que fazer. As orelhas podem ter várias formas, tudo depende do personagem. Desenhe o nariz entre as linhas horizontal e vertical. Em animes e mangás o nariz não é tão visível da frente quanto é de lado. Você tem a opção de fazer apenas um pontinho. Caso prefira algo mais complexo, faça duas linhas curvadas de cada lado da linha vertical central. Acrescente um arco embaixo da primeira linha. A base dos olhos deve ficar em cima da ponta do nariz. Ambos precisam ser idênticos. Os olhos de personagens de animes e mangás podem ter diversas formas. Faça uma pesquisa e veja outras imagens antes de tomar a decisão. Desenhe várias expressões diferentes para dar mais emoção ao personagem. Exemplo: ele pode ficar com os olhos semicerrados quando estiver irritado ou arregalados quando ficar surpreso. Acrescente sobrancelhas em cima dos olhos do personagem. Comece a linha das sobrancelhas em cima do canto de cada olho acima da primeira linha horizontal. Faça um arco de leve seguindo a forma da pálpebra superior ou formar um retângulo para sobrancelhas mais grossas. Repita o processo do outro lado. Sobrancelhas de animes e mangás têm formatos variados, triangulares e até redondas. Angule as sobrancelhas para dar mais expressão ao personagem. Exemplo: se as sobrancelhas estiverem anguladas para baixo na direção do nariz, o personagem vai ter a impressão de que está bravo. Se estiverem anguladas na direção das orelhas, ele vai ter impressão de medo ou tristeza. Faça a boca entre o nariz e o queixo. Encontre o ponto médio entre as linhas da boca e do queixo do personagem. Você pode fazer um traço simples ou acrescentar duas linhas horizontais mais carnudas para representar os dois lábios. Olhe desenhos ou fotos de bocas e expressões diferentes em busca de inspiração. Não precisa desenhar cada dente individual. Caso você queira mostrar o personagem sorrindo de boca aberta, basta fazer a linha entre os dois lábios e os dentes inferiores. Dica: o tamanho da boca do personagem depende da expressão que você quer dar a ele. Faça a maior caso queira mostrar que ele é brincalhão, ou menor se quiser indicar que ele é sério.
Apague as primeiras linhas que você fez. Use uma borracha pequena para remover as linhas que você desenhou no início e que não fazem parte do rosto do personagem. Tenha cuidado para não passar nos lugares errados. As linhas não vão sumir de vez se estiverem muito fortes. Use uma borracha mais fina nas áreas detalhadas, como os olhos ou as orelhas. Desenhe um cabelo para o personagem. Animes e mangás podem ter cabelos de vários estilos. Escolha algo que seja ousado que combine com o desenho. Não precisa fazer cada fio, basta simular a forma geral. Acrescente as linhas de leve para conseguir ajustar o que for necessário. Cabelos animes e mangás são divididos em várias mechas e têm pontas. Dê uma olhada em desenhos variados para ter uma ideia do que fazer. Dica: faça vários estilos diferentes em uma folha de papel vegetal por cima do desenho em si. Faça testes até achar um que combine com o personagem. Depois de fazer o cabelo e apagar as linhas desnecessárias, incorporar detalhe à aparência do personagem. Saia das joias e acessórios tudo de leve com o lápis para apagar caso não fique legal. Não acrescentar esse detalhe se não quiser. Acrescente sombras ao rosto para dar mais profundidade ao desenho. Pegue o lápis na horizontal para fazer o sombreamento de leve embaixo do queixo, do lábio inferior e do cabelo do personagem. Siga a mesma direção o tempo todo para o resultado ficar consistente, mas faça um pouco mais de força se preferir deixar as sombras escuras. Tenha cuidado para não deixar as sombras escuras demais e ter dificuldade para apagar depois. Obrigado por ter assistido até aqui e veja outros vídeos. Dicas: veja animes e leia mangás em busca de inspiração em relação a personagens de estilos diferentes. Desenhe um pouco todos os dias até ver avanços na sua habilidade. Familiarize-se com técnicas de desenho e anatomia com rostos normais antes de partir para animes e mangás. Ande sempre com um caderno de desenho e um bom lápis para as horas vagas.